Nos últimos dias eu recebi vários relatos de pessoas que usaram alguns tipos de fertilizantes, alguns tipos de produtos para matar praga também nas plantas, mas acabou prejudicando a planta, né? Ao invés de fazer bem, acabou fazendo mal para a planta. Vou fazer o vídeo hoje também atendendo o amigo inscrito aqui no canal, o Pedro. Ele colocou assim: "Oi Marcos, preciso da sua opinião sobre o sulfato de cobre, pois ouvi algumas pessoas dizendo que usou e queimou as plantas. Você usa e qual forma seria seguro? Aguardo o retorno." Então pode ser que a sua dúvida seja a mesma dúvida do Pedro e pode ser que você também que está assistindo tenha aí acontecido com você esse probleminha aqui, que é a questão de usar aí um fertilizante, um adubo ou algum produto para cuidar da sua planta, mas acabou prejudicando ela. Com certeza é bem desagradável quando você vai lá colocar um produto na sua planta para deixar ela ainda mais bonitona, dando flores para você, dando mudas, mas acontece ao contrário, né? Você quase que mata a sua planta. Já aconteceu comigo aqui, no início do cultivo principalmente, e foi usando o enxofre. Em relação ao sulfato de cobre, quem acompanha o canal já viu várias vezes eu mostrando aqui o sulfato de cobre, aplicando nas plantas, e o resultado sempre foi positivo aqui para nós, né? Tanto é que a gente sempre mostra algumas plantas que a gente faz a aplicação dele e você consegue ver isso aqui, multiplicação, plantas dando mudas para todo lado e também florescendo. Tem algumas plantas que a gente sabe que já são mais tranquilas para dar mudas, como essa daqui, mas tem outras que a gente sabe que precisa realmente aí de um reforço, de um fertilizante, de um adubo, né? De alguma coisa que vai ajudar na questão da reprodução. Em relação ao sulfato de cobre, a gente usa ele também porque a gente sabe que ele tem um fator que ajuda contra fungos, né? Então, nós que cultivamos suculentas e cactos principalmente, a gente deseja ver as nossas plantas salvas dos fungos. Em relação aos perigos de usar o sulfato de cobre ou qualquer outro produto para o cultivo das plantas, também conta muito com a questão da água, né, que a gente usa na nossa cidade. Porque nós sabemos aí que a água, para ela chegar limpinha na nossa torneira, ela passa por um tratamento pesado aí, então vem muito produto nessa água, né? Então, quando você mistura ali o sulfato de cobre nessa água, junta o sulfato de cobre com mais todos os produtos que tem naquela água. Então, por isso que é importante a gente tomar esse cuidado. Aqui agora no final do ano eu estou pegando água da chuva no dia de fazer a aplicação, como eu vou fazer para mostrar para você aqui hoje. E normalmente a gente usa esse daqui, que é o verdinho. E além de ter o sulfato de cobre nele, na composição dele também tem um enxofre, como você pode ver aqui, tem cobre, que é o sulfato de cobre 24%, e tem um enxofre que é 11%, solúvel em água, né? Então, assim, como eu já tive problema com o enxofre lá no início do cultivo, eu usei o enxofre e acabou queimando algumas plantas nossas aqui. Então eu tive aí um certo trauma com ele, né? Então toda vez que eu vejo um produto que tem enxofre nele, eu uso muito pouquinho. Como você pode ver aqui, é meia colher de chá que eu estou colocando dessa vez. É só mesmo para dar uma sujadinha na água, né? Para dar uma mudada na cor da água. Porque o sulfato de cobre, ele é um micronutriente. Então quando a gente fala micronutriente, significa que a planta precisa muito pouco, né? É bem pouquinho mesmo, não precisa de muito. E como eu falei para você, aqui no nosso cultivo, a gente teve aí uma experiência muito boa com o sulfato de cobre, tanto é, que aqui tem várias embalagens vazias, que eu fiz questão de deixar para mostrar no vídeo de hoje, que realmente a gente usa ele aqui há muito tempo, né? Já tem bastante tempo que a gente usa. Então, assim, se fosse uma coisa que prejudicasse as nossas plantas, com certeza eu teria comprado uma vez só e nunca mais teria comprado, né? Como foi o caso do enxofre. Eu comprei uma vez só o pacotinho de enxofre e nunca mais eu tive coragem de comprar novamente por causa do trauma que ficou dele ter queimado aí as nossas plantas. Agora, em relação ao sulfato de cobre, eu utilizo só um pouquinho mesmo, como você viu aqui, meia colherzinha ou uma colherzinha de chá para cada litro d'água. Normalmente a gente prepara, se não usar naquele momento, a gente deixa ele na garrafa como você está vendo aqui, E aí na hora de usar, a gente chacoalha ele. E como você pode ver, fica um verdinho bem clarinho, que é o que eu uso para pulverizar. Já esse outro aqui, ele já é mais azulado. Quando eu encontro esse mais azulado, mesmo sendo da mesma marca, eu uso esse aqui para colocar no substrato, né? Para poder
regar lá o substrato, porque o sulfato de cobre também, ele é muito bom, muito eficaz contra lesmas e caracóis, principalmente aqueles caracóizinhos micros que fica no substrato. Mas sobre essa questão de lesmas e caracóis, vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou falar sobre esse tema também para ajudar você, né? Coisas que ajudam no controle de lesmas e caracóis. Mas voltando aqui para a questão do sulfato de cobre, toda vez que a gente prepara aqui, a gente prepara uma quantidade muito pouquinha, né? Como você viu aí, meia colherzinha para cada litro d'água e faz a aplicação. Eu estou aplicando aqui no solo para você ver que no solo é mais tranquilo para quem tem medo ainda, né? Para quem quer usar, mas tem medo. E como a gente normalmente usa ele para controle de fungos, então não tem problema nenhum jogar no solo, porque normalmente os fungos eles vêm pelo solo mesmo, né? Normalmente eles vêm lá das matérias orgânicas que tem no solo, entra pela raiz e vai para a planta. Então jogando aqui próximo do caule e jogando no substrato vai ajudar do mesmo jeito. Se caso pingar em cima da sua planta e você realmente tiver muito medo de queimar, normalmente quando eu faço alguma indicação aqui de algum produto, eu deixo a informação que depois a gente vem ali com uma ducha d'água e faz uma rega de leve ali para tirar aquele excesso que por acaso tenha caído em cima da planta. Mas nos espaços mais tranquilos, como o dessa rosa do deserto aqui, ó, é só jogar direto no solo, no substrato, que vai fazer efeito, que vai ajudar do mesmo jeito, né? Até porque todas as vezes que eu preparei aqui para aplicar na própria planta, eu sempre falei que não tinha problema na hora de aplicar, jogar na folha e jogar no substrato, né? Porque de um jeito ou de outro vai ajudar a planta. Normalmente quando a gente faz e aplica ele direto na folha, né? Na planta, a gente sabe que vai gerar ali uma rapidez na absorção, porque quando a gente joga ele via foliar, a folha ela tem os estômatos, que são as micro boquinhas, né? Então elas vão absorver isso aqui ao final do dia e esse produto ele já vai entrar na célula da planta, vamos assim dizer. Então como aqui nunca causou nenhum problema, então a gente tem essa segurança de fazer a aplicação. Dessa vez eu fiz questão de gravar enquanto eu estava aplicando e vou aguardar passar aí uns 2 dias para poder mostrar para você a planta limpinha, né? Eu vou mostrar ela depois como fica, ela sujinha do sulfato de cobre, para fazer essa diferença, porque algumas pessoas também vê a planta manchada e acha que queimou e na verdade é só a mancha do sulfato de cobre depois que seca, né? Depois que a planta absorve, fica aquela sujeirinha ali em cima da planta, isso é bem normal. Agora, a queimadura, ela pode acontecer por vários fatores. Pode ser o excesso, né? Pode ser que a pessoa ouviu falar que é bom e vai lá e coloca uma quantidade maior do que é indicado. Normalmente aqui, quando eu passo uma dica no canal, eu sempre falo para a pessoa colocar o produto na planta dela, igual quando a gente vai colocar o sal na comida. Se a gente colocar pouquinho, depois você pode acrescentar o sal a gosto, né? Do jeito que você prefere. Mas se você colocar demais, não tem como tirar. Então a mesma coisa são os produtos que a gente joga nas plantas. Inclusive, essa daqui, ó, que é a Fred Ives, é uma das que ficou bem queimada quando eu usei o enxofre nela, né? Lá no início do cultivo eu ouvi falar que era bom e acabei aplicando. E foi num dia nublado, eu achava que não tinha problema aplicar com o tempo nublado, porém, a gente sabe que mesmo quando está nublado, o sol está no céu, né? Ele só está entre as nuvens. E por esse motivo ela queimou toda. Aqui, ó, no dia seguinte, já vou mostrar para você então como que fica toda manchada depois de aplicar o sulfato de cobre. A gente vê realmente ela toda manchadinha do sulfato. Mas isso aqui não significa nenhum perigo para a planta, né? Depois que regar, à medida que for regando, vai saindo tudo e ela volta a ficar limpinha novamente. E fica bem saudável, bem bonitona. Então o vídeo de hoje ele não é exatamente para falar para você usa tal produto ou tal produto, que isso vai ajudar na questão da floração, brotação. Na verdade o vídeo de hoje ele é meio que um alerta para a gente ter um pouco mais de calma na hora de fazer a aplicação. Tudo bem que a gente deseja aí ver realmente a floração, a multiplicação das nossas plantas e quando a gente ouve falar que um produto é bom, a gente corre lá e compra para aplicar. Mas a informação que eu quero deixar para você
é toda vez que alguém falar que um produto é bom, é importante que mesmo sendo bom realmente, você comece a usar ele aos poucos e você escolhe ali 2 plantas suas e vai lá e faz a aplicação. Espera ali uns 2 dias para você ver o resultado, né? Se realmente não queimou, não causou nenhum problema naquela planta, para depois sim você aplicar nas outras. Aqui normalmente a gente testa os produtos 2 meses antes de trazer dicas aqui no canal, porque aí a gente vai ter certeza que realmente não causou nada de ruim, pelo contrário, né? Como o caso dessa Fantôme mesmo aqui, ó, eu apliquei o sulfato de cobre nela, ela estava sujinha, já fiz a rega, aliás, já fiz a rega de outras também que eu apliquei, justamente para mostrar para você, ó, que a planta, ela mostra para você dias depois um bom resultado. Você olha para a planta e vê que a planta está realmente saudável e agradecida daquele produto que você aplicou. O contrário também acontece muito rápido. Quando dá errado, de um dia para o outro, você já vê a diferença, né? Já aconteceu comigo aqui no cultivo, já aconteceu com amigas minhas que também tem canal aqui no YouTube. Inclusive até convidei 2 amigas aí para poder mostrar para você alguns problemas que elas tiveram lá utilizando alguns produtos aí, tanto para a questão de fertilizante quanto para matar cochonilhas, né? E acabou que prejudicou a planta. Ninguém está livre realmente de acontecer, pode acontecer com qualquer pessoa e por vários fatores, né? Como aconteceu comigo aqui, de queimar a planta porque eu apliquei de enxofre com o céu nublado, né? Eu achava que estava nublado, não tinha problema, mas nós sabemos que os dias nublados, eles queimam até mais do que os dias de sol aberto, né? De tempo aberto. Acredito eu que a culpa não foi do enxofre, foi a forma com que eu apliquei, né? Então a gente tem que ver aí onde foi a falha da gente também. Mas tem também aí o perdão, né, de ser iniciante no cultivo e acabei falhando. Mas depois disso, eu aprendi também então a usar produtos que tenham menos quantidade de enxofre, como é o caso desse daqui, ó, que é o 414-8, né, que é um fertilizante NPK, mas que na composição dele, ele tem um enxofre. Então toda vez que eu vou ver o rótulo de um fertilizante, de um adubo, eu dou a opção pelos que têm mais fósforo e menos enxofre, como é o caso desse aqui. Toda a composição dele está aqui, ó, no rótulo. Então a gente consegue ver claramente aqui, ó, que ele tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem boro. E no meio aqui, ó, tem o enxofre, que é o que eu tenho uma certa cisma. Então eu olho a quantidade, o enxofre aqui, ó, é 1%. Então eu acredito que seja uma dosagem bem pequena, questão de micronutriente mesmo, e bem pouquinho. Então eu gosto desses assim que tem menos enxofre, justamente pela questão do trauma de ter queimado planta usando enxofre. Esse aqui também ele é foliar e a gente usa aí uma tampinha para cada litro d'água, sempre ao final do dia, né, para evitar a questão da queimadura. E uma coisa que a gente sempre faz aqui quando a gente vai preparar o fertilizante também é usar água corrente, né, para evitar água parada em algum lugar, porque quanto mais parada, mais concentrada fica aqueles produtos que eles usam para poder deixar a água limpa. Então fica aí essa dica para você. Talvez seja por isso que não teve nenhum problema por aqui até hoje com o uso do sulfato de cobre. Mas para mostrar para você que nós não estamos sozinhos nessa questão das falhas aí no cultivo, eu convidei 2 amigas hoje para poder mostrar lá os probleminhas que elas tiveram também com o uso tanto de fertilizante quanto com produtos aí para matar cochonilha. E pode ser que esse probleminha que elas tiveram lá pode ajudar você também na prevenção aí na hora de fazer a aplicação dos produtos, tá bom? Então eu vou deixar você na companhia da Lídia Costa e também da Bel para você ver lá as dicas delas e volto na sequência para me despedir de você, tá bom? Já volto. Olá, família Suculentas Vício do Bem, eu sou a Lídia Costa, cultivando no quintal, e a convite do Marcos, eu vim aqui mostrar o que aconteceu com as minhas suculentas um tempo atrás. Eu apliquei o sulfato de cobre, eu sou veterana no assunto, eu já estou acostumada a usar o sulfato de cobre há muito tempo. Já queimei sim plantas com sulfato de cobre quando eu não tinha experiência, usei o sulfato de cobre puro. O sulfato de cobre puro não é para usar em plantas, porque ele queima sim, mas o sulfato de cobre que eu uso hoje em dia, ele tem 20% de cobre, 10% de enxofre e 3% de cálcio.
já estou acostumada a usar, uso de 15 em 15 dias e por uma fatalidade aconteceu isso. Usei a mesma dosagem, o mesmo horário e eu não sei o que aconteceu. A minha suspeita é que a água estava muito clorada porque a companhia faz o tratamento de vez em quando e no ato do tratamento a água pode ficar com muito cloro e pode ser nesse momento que eu colhi a água da torneira e preparei a mistura e isso pode ter acontecido. Pode ser também que tinha resíduo no meu borrifador, que eu já tinha usado aí a água sanitária nele, então todas essas coisas estão sendo analisadas, mas não tenha medo de usar o sulfato de cobre, porque é um produto muito bom, ele faz evitar aí os fungos, podridão nas plantas. E então o que ocorreu aqui comigo foi uma fatalidade, não significa que todo sulfato de cobre vai dar esse problema. O único que eu sei que dá esse problema é o sulfato de cobre puro, mas você tendo cuidado aí de usar o próprio para a planta, em horários que o sol não esteja mais quente, borrifar de longe, como eu sempre faço, coloco só aquela nuvenzinha, a quantidade correta, de acordo com o fabricante, faço tudo isso, estou acostumada a usar há muito tempo, ocorreu esse problema, eu não sei ainda ao certo que houve, mas é preciso ter cuidado e a minha alerta é que até o momento a minha suspeita é do cloro na água, então não utilize o sulfato de cobre com água muito clorada. Se você não tiver água de chuva, deixa a água descansar por um dia para o outro num balde para depois você usar. Mas eu não vou deixar de usar, mas eu vou evitar aí a água da companhia, a água da torneira. Vou tentar coletar a água da chuva para não acontecer isso mais. Mas não tenha medo aí do sulfato de cobre. Muito obrigada, Marcos, pela participação. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel, sou do canal Um Pedacinho do Céu. O Marcos me convidou para compartilhar com vocês um probleminha aqui no meu cultivo. Então, eu fui usar um produto para matar cochonilhas e quase matei minha planta. Olha a situação que ficou. Tá toda detonada, toda queimada e não estava no sol. Bati de tardezinha, não foi com o sol, mas queimou todinha essa planta. É um produto sistêmico, né? Não vou nem falar o nome. Essa daqui, ó, ficou toda pintadinha. Bati nessa bacia toda, ó. As outras não queimaram, mas ficou bem danificada. Essas aqui também, ó, bati nela, queimou. Olha a situação que tá. Essa daqui tava decapitada, né? Só as folhinhas, queimou bastante. Bati nessa, olha aí, olha essas marcas, não são fungos, aí são os queimados do produto. Então a gente tem que ter muito cuidado hora que vai bater. Apesar de eu já ter usado esse produto uma vez, às vezes errei na dosagem e aconteceu isso. Aqui já é na minha estufa, ó, que não aconteceu nada disso. Tô mostrando pra vocês as plantas que eu tenho pra vendas, né? Porque o foco do meu canal aqui é vender plantas. Tenho bastante. Olha, minha estufa tá bem grande. Apesar dessa época tá uma época de muito fungos, né? De muita chuva. É meio perigoso a gente enviar planta. Eu nem gosto de enviar, porque funga muito. Aqui na minha região é muito seco, mas na época da chuva a umidade fica bem alta e funga bastante. Tenho algumas plantas que estão com problemas do olho negro, né? A gente vai usando os produtos relativos para poder combater. Meu fungicida, graças a Deus, não aconteceu problema nenhum, não queimei planta nenhuma com fungicida. Foi só mesmo com aquele produto para cochonilhas. E aí, gente, tem várias plantas, tá? Se vocês quiserem, é só entrar no meu catálogo, no meu zap. Me pedir, eu envio para vocês o catálogo, eu envio planta específica. São várias plantas. Ó, minha estufa está bem recheada. E agora já está parando a chuva, né? A gente já vai poder enviar.
Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Marcos e Ju. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço aí a Lídia e a Abel pela participação aqui, para a gente poder deixar essas informações e mostrar que, independente do tempo de cultivo, sempre vai acontecer um probleminha ou outro, mas as plantas vão indo, elas vão se recuperando, né? Não é que aconteceu um problema ou outro que elas morrem ali, não. Na maioria das vezes a gente consegue recuperar elas. Demora um pouquinho, mas elas se recuperam. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou e não for inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhar aí essas dicas com quem você sabe que precisa. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você nas notificações. Combinado? Aí deixa pra gente aí nos comentários de onde você assiste, que é bem importante pra gente saber até onde chega as nossas informações, tá bom? E para você que é meu parceiro e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, eu agradeço aí pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.